meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo aqui o nosso irmãozinho Josival Soares de Oliveira, comentando um vídeo que eu coloquei aí na internet. O título dele é CCB, o testemunho do Valdomiro. Então, neste vídeo eu explico, que os milagres acontecem em todos os lugares, porque Deus é Deus de todos os homens. E se a pessoa crê que Ele é suficiente, fiel, bondoso, generoso, amoroso e cumpridor da sua palavra, e confiar que Ele vai responder a sua oração e fazer o milagre, vai acontecer, não tem nada a ver com a igreja, com o ancião, com o pastor, com o diácono, com o missionário, não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com o homem. É Deus cumprindo a sua palavra e mais nada. Mas Josival Soares de Oliveira, ele batalha para convencer as pessoas que estes milagres acontecidos em outras igrejas evangélicas, é o diabo que está fazendo. Quer dizer, eles querem dizer que o diabo se converteu agora. O diabo, que o Senhor Jesus disse que veio somente para roubar, matar e destruir, ele se converteu. Ele está fazendo milagre, curando as pessoas e dizendo e glorificando ainda o nome do Senhor Jesus. Ora, faça-me um favor, é muita cegueira espiritual. Josival Soares é um homem manipulado mentalmente, como milhares da congregação cristã do Brasil, porque todos eles apontam, as demais denominações evangélicas como obras do diabo. Nada tem a ver com o eterno, com o Criador de todas essas coisas. Só a congregação. Só que acontece o seguinte, a congregação está desviada das suas doutrinas originais. Apostatou das suas doutrinas originais. E hoje está vivendo uma apostasia desgraçada, levando todo mundo para o inferno. E acontecem milagres na congregação? Lógico que acontece. Por que não aconteceria? Porque o crente que está sentadinho ali nos cultos, louvando, cantando hinos, e orando e ouvindo as pregações, ele é o objeto e a razão do amor de Deus. Não tem nada a ver com placa de igreja. Se placa de igreja fosse boa, estaria dentro dela. Não é posto do lado de fora porque não serve para nada. Não serve para nada. Mas, e outra coisa também, a nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Não é aquilo que os homens dizem. Não é aquilo que os homens dizem, E mais adiante ele diz, ainda lê em João 5,39 com interpretação errônea. Vamos ver o que diz o Senhor Jesus diz em 5,39. E Jesus está censurando os fariseus. Eu não vou ler o texto todo, porque certamente ele faz essas interpretações isolando o versículo do seu contexto. Mas no contexto, na leitura do contexto, vocês vão entender que Jesus está censurando os fariseus, por causa da incredulidade nas escrituras sagradas. Exatamente isso ele diz. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Olha aqui, o 38, Porque naquele que ele enviou, que sou eu, Jesus, vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Caso semelhante ao do Josival e de milhares da congregação cristã do Brasil. Não acreditam no Senhor Jesus. Pergunta para ele se ele tem certeza da salvação da alma dele. Pergunte para o Josival se ele tem certeza da salvação da alma dele. Ele vai dizer que não. Ele confessa lá na frente, quando ele testemunha, irmãos. Vocês estão percebendo, que há uns problemas de edição de vídeo. Eu estou usando uma microcâmera da Microsoft.
Eu não sei, né? Tem problemas de reprodução, né? E o vídeo falhou, parou aos 4 minutos e pouco, interrompeu. Eu falei muitas coisas mais, né? Do que eu estava dizendo, né? Foi quase 10 ou 15 minutos de vídeo. Infelizmente, falei ao tempo, ao vento, né? Mas veja, de fato é o seguinte, Josival, ele não crê na palavra do Senhor Jesus, né? Ao visitar as congregações, ele vai, levanta lá na frente, ele faz ele dá um testemunho. Mas presta atenção, é um testemunho de condenação. É um testemunho de condenação. Ele vai lá na frente e testemunha que ele é uma alma perdida. Porque ele lá na frente ele diz, eu agradeço a Deus. Já começa por aí, né? Eu agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. A bendita graça que Deus o chamou não é a verdadeira graça, né? Porque a verdadeira graça, veja, não há coisa maior do que isso, né? Graça é um favor que nós não merecemos. E qual é a graça de Deus? A graça de Deus é o próprio Deus, Criador do céu, da terra, esse universo imenso, imenso, que nós nem conhecemos. São zilhões de galáxias, com trilhões de planetas, sóis, estrelas, entende? Esse Deus maravilhoso nos amou de tal maneira que para nos salvar se fez homem, se fez um homem, entrou no mundo, né? e trouxe o ensino da salvação. E foi insultado, agredido, ofendido, maltratado. Os homens, puxaram na garganta, sabe, o catarro, e cuspiram no rosto dele. Devem ter feito isso muitas vezes. Deve tê-lo chamado. O que você lê lá no Novo Testamento é que os fariseus lá diziam que ele era comilão e beberão, amigo dos publicanos, que eram considerados traidores da nação judaica, porque eles cobravam impostos do povo judeu em nome de Roma, que era a nação que dominava Israel naquele tempo. Os publicanos, então, por isso eram desprezados e considerados traidores da nação judaica. Então os fariseus diziam que Jesus era comilão e beberão, amigo dos publicanos e dos pecadores. E isso é o que está relatado no Novo Testamento. Mas imagine, eles devem ter falado coisas piores a respeito do Senhor Jesus. Que ele deveriam dizer que ele vivia na prostituição, como ele vivia cercado de homens que eram seus discípulos, deviam dizer que ele era homossexual. É um monte de coisa, porque o diabo, quando toma os homens, é para estas coisas mesmo. É para desqualificar o homem de Deus, o servo de Deus, a pessoa que está na verdade, entendeu? Então, e ainda os homens meteram-lhe uma coroa de espinho na cabeça e pregaram-no em uma cruz, na cruz do Calvário. Então, isso é graça. Não há nada maior, não há nada mais sagrado em toda a Bíblia do que este sacrifício maravilhoso. Agora, esses homens idiotados, estúpidos, dizem que um sistema religioso, agora dominado inclusive pelos homens que fazem esses sinais aqui, que estão lá na liderança, entende? Um sistema religioso onde tem ladrões, tem homossexuais, adúlteros, entende? Mentirosos, filhos do inferno. E presta atenção o que eu vou dizer, tá? Quem está falando aqui não é um inimigo da congregação cristã no Brasil, porque estou dizendo estas palavras. Isto não é privilégio da congregação cristã no Brasil. Em absoluto, isso aí está em todas as igrejas, em todos os lugares, entendeu? Então, dizer que um sistema humano, com CNPJ, e que não paga imposto, mas o governo está de olho, e vai vir aí, vai cobrar imposto porque arrecadam demais. As igrejas cristãs são riquíssimas, entende? Então, dizer que um sistema religioso
Ainda mais a congregação que apostatou das suas doutrinas originais. Se estivesse firmado, pelo menos, nas suas crenças originais, quem sabe, né? Quem sabe, né? Não, apostatou das suas doutrinas originais. Entendeu? Chamar isso de graça de Deus, isso é a desgraça do homem. Virou a desgraça do homem, porque é uma seita diabólica e desgraçada, a serviço do inferno. Entendeu? E esses homens estão tão mentalmente manipulados que eles não são nem capazes de examinar as coisas que eu digo, ficam horrorizados. Examina se eu estou falando a verdade ou não e me conteste. E veja se as minhas afirmações têm fundamentação ou não. Então, é o que ele faz. Ele vai lá na frente e agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. E ter me feito herdeiro. Josival fala isso. Pergunta para ele se ele não dá esse testemunho. Ele dá esse testemunho. E ter me feito herdeiro. Então, quando o camarada fala que ele vai herdar alguma coisa, ele está confessando que ele não tem. Não é mesmo? Você tem o seu pai. O seu pai conseguiu, na luta da sua vida, né? Na sua batalha, construir uma casa. Né? Ela não é sua, é dele. Né? Ela será sua somente quando ele morrer. Né? Aí é que você vai herdar, vai possuir essa casa por herança. Então, quando herdar só acontece quando acontece a morte do verdadeiro proprietário. Então, ele está dizendo, levanta lá na frente, ter me feito herdeiro. Quando ele fala que ele é herdeiro, ele está dizendo que ele não tem. Né? Já confessa por aí. Está confessando, como eu disse a vocês, que ele é uma confissão de perdição. Uma confissão que o cara está danado ainda. Ele está de Bíblia debaixo do braço, ele está indo no escuta, está cantando hino, está ouvindo as pregações, mas é uma alma perdida, com destino ao inferno. Tá. Ele continua dizendo, testemunhando, né? Agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça, ter me feito herdeiro. Aí ele vai dizer que ele é herdeiro de um negócio que não existe, cara. Mas, ainda o cara se declara herdeiro de uma coisa que não existe. Ele diz que ele vai herdar a coroa da vida eterna. Que coroa da vida eterna é essa? Explica para mim, se alguém sabe, por favor, me ajuda aí. Que coroa da vida eterna é essa? Porque a Bíblia não fala em coroa da vida eterna. A Bíblia fala em 3 coroas. Coroa da vida, coroa de justiça e coroa de glória. Mas não existe coroa da vida eterna. Coroa da vida você encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, e Tiago, acho que Tiago também, capítulo 1, versículo 8, uma coisa assim. Tá? São os 2 lugares onde você vê falar de coroa da vida. Mas é coroa da vida que está escrito na palavra. Não existe coroa da vida eterna. Deixa eu ver até na Bíblia para dar a referência certa. Coroa da vida. Vamos ver lá. Estou aqui com a Bíblia online. Então vamos ver onde é que está escrito essa coroa da vida. Tá? Tiago 1,12. Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Não é coroa da vida eterna, é coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. E o outro verso, a outra citação é Apocalipse 2,10, como eu afirmei segundos atrás, né? Nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é a coroa da vida eterna, é a coroa da vida, que é um galardão, não é vida eterna. Vida eterna é vida eterna.
é vida eterna, acabou. Não é. E coroa da vida é um galardão, é uma recompensa. Vocês olhem esses versos aí, é uma recompensa, é um prêmio, entende? Não é a vida eterna. Se você não tem, vai herdar, você não vai dar nada. Então, ele dá testemunho lá na frente que Deus o fez herdeiro da coroa da vida eterna. Quer dizer, o cara está confessando que não tem, porque ele está dizendo que ele vai herdar. Ele quer herdar até o que não existe, que é a coroa da vida eterna. Então veja, por que acontece isso? Porque ao invés de seguir as palavras do Senhor, seguem a palavra de homens, né? E ele cita o João, né? Ele cita João 5:39. E o que diz o versículo 5:39? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para você compreender o que Jesus está expressando nesse versinho aí, qual é a intenção do Senhor ao dizer estas palavras, você precisa ler os versículos anteriores e aqueles que se seguem depois. Você tem que interpretar isso dentro do contexto, dentro do seu contexto. E qual é o contexto disso? Eu não vou ler todo o capítulo, mas ele está censurando os fariseus porque eles não criam no que dizia o Senhor Jesus. E por que eles não acreditavam naquilo que o Senhor Jesus falava? Porque exatamente eles não criam na revelação das Escrituras Sagradas, aquilo que fora revelado no Velho Testamento. Eles eram religiosos, mas eles não eram crentes. Eles não acreditavam, né? Ele diz assim, ele fala muitas coisas, né? Mas ele fala sobre João, o batizador, né? O João Batista, né? E depois ele diz no 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. Então o que o Senhor Jesus estava provando? Que ele era o enviado de Deus, o Messias. Ora, ele dava vista aos cegos, curava os leprosos, mandava os paralíticos levantar, pegarem suas camas e ir embora para suas casas. Entendeu? Ressuscitou mortos. Milagres, milhares de milagres, em todos os lugares, em todos os momentos, e com ensinamentos maravilhosos, todos eles calcados no ensino das Escrituras Sagradas. Então, é isso que ele estava dizendo, que eu tenho um testemunho maior do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar é as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E depois diz ao 37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E diz, e a sua palavra não permanece em vós, entende? Porque naquele que ele enviou não credes vós. Entendeu? Então, veja, eles não criam no ensino das Escrituras Sagradas, que fora revelada pelos profetas, Moisés e os profetas do Velho Testamento. Eles não criam nas Escrituras. E, como consequência, quando veio o Senhor, o Jesus, o Messias, o Salvador, eles não acreditavam também nele. E viam, apesar de ver obras maravilhosas, gloriosas, que o Senhor Jesus fazia no meio deles. Entendeu? Então, de fato, neles não criam nem no próprio Deus Criador de todas as coisas, porque não criam na sua palavra. Entendeu? Eles eram homens religiosos, mas eles não eram homens crentes. E Jesus, e vocês não querem vir a mim para ter desvida. A mesma coisa que acontece com o Josivão. Não quer vir ao Senhor Jesus para ter vida eterna, como milhares da congregação que estão contentes lá, dentro de um sistema religioso, ouvindo cultos místicos,
pregações eu vou fazer, vou te dar, vou te pôr por cabeça, vou papapá, que não é diferente nada do que as demais igrejas, e que ficam pregando bênçãos, até riqueza, dinheiro, carro, mansão, viagens, entendeu? É a mesma coisa na congregação, todos interessados na satisfação do seu ego, na satisfação da sua carne, entendeu? Conhecer a palavra de Deus na sua profundidade, se abraçar com ela, ninguém quer. E por isso o Senhor Jesus diz, não quereis vir a mim para terdes vida. É o caso, eles querem ir ouvir o ancião, querem ir ficar dentro do sistema religioso, mas não querem se apropriar das verdades de Deus reveladas na Escritura Sagrada, na palavra do Senhor. E depois ele diz, ó, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim. Então veja, ele está usando aí que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele quer usar esse verso dizendo que, por exemplo, pessoas como eu e outros mais que confiam, acreditam no ensino do Senhor Jesus, que crendo nele tem a vida eterna, está dizendo que vós cuidais ter na vida eterna. Então, mas nós de fato não temos a vida eterna. Penso eu que é essa a aplicação que ele quer fazer com esse versículo. Mas veja, de fato, quem não crê no Senhor Jesus é ele. Por quê? Porque é o seguinte, o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, pode conferir, ele fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não fala, vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna, vamos ver esse camarada, vamos pesar ele na balança, para ver se ele tem mesmo a vida eterna, se ele passa no peso. Não existe nada disso. Ele está dizendo que quem crê tem e acabou a conversa. Porque a nossa doutrina fala claramente que ele é, Jesus é, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Está aqui no terceiro ponto da doutrina. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nele há duas naturezas, a divina e a humana. Então é o próprio Deus que se fez homem. Entende? Então, ele não crê no que o Deus disse, ele crê. Ele mesmo fala em vários lugares, testemunhos, que ele fala em doutrina paulina. Doutrina paulina, quer dizer, o que Paulo diz é que vale. O Senhor Jesus, que ele falou, não vale. Ora, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum dos apóstolos escreveu uma linha sequer contradizendo o ensino do Senhor Jesus. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3 o seguinte, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Então Paulo está dizendo que o fundamento da sua pregação, do seu ensino, é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor Jesus. Então quando você não entende o que Paulo está dizendo, o que Pedro está dizendo, Tiago, João, o que contradiz, contrapõe, você vê que há um choque entre o que diz o Senhor Jesus e o que fala o apóstolo, fica com o ensino do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Fazer diferente é idolatria. É uma idolatria. E se você não entende, não compreende, siga o conselho do Senhor Jesus. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto e Deus te recompensará. Ele vai te iluminar e você vai entender. Tiago disse também, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Deus vai te fazer entender isso que está na tua cabeça que lhe parece contraditório. Mas jamais, em hipótese nenhuma, abandone o ensino de Jesus para seguir o ensino de homens. Porque Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles, homens, vermes na presença de Deus. Agora, quanto mais seguir o ensino de homens, religiosos, ancião, pastor, diácono, o que for, tá? Temos que permanecer no ensino da palavra de Deus, que a nossa doutrina diz que o que a Bíblia diz é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé é o que é? O que a Bíblia diz é o que nós devemos acreditar. Guia de conduta o que é? É o que a Bíblia diz, é o que nós devemos fazer. Entende? Então, esta é a verdade da palavra de Deus. Não podemos sair fora disso. Quando você sai fora disso, você está na apostasia, você está no engano, você está no erro e vai perder a sua alma. E é isso que a palavra diz. Veja,
O Senhor Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão. Mas Josival e milhares por aí diz: não, perece sim, perece, quer dizer, o Senhor Jesus disse que nunca perecerão, mas estes homens, estas mulheres, na sua incredulidade, ficam aí dizendo: não, perece sim, perece sim. Jesus fala: as minhas ovelhas, e da minha mão ninguém pode arrebatar estas minhas ovelhas. Leia lá em João, capítulo 10, versículo 28. Mas esse povo fala: não, arrebata sim, arrebata. O diabo é poderoso, então. É isso que vocês acreditam. O verso 29 de João 10, 29 diz: o Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não, mas vocês dizem: não, arrebata sim, o diabo arrebata da mão do Pai. Fala por 3 vezes que ele nos selou com seu Espírito Santo. É um selo, é uma garantia. Ninguém pode remover isso. Mas esse povo aí fica dizendo: não, se o crente quer, ele arranca esse selo e joga no lixo. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Absurda. Completamente absurda. Ele fala por 2 vezes que ele nos deu o seu Espírito Santo como penhor. O que é o penhor? O penhor é uma garantia do pagamento de uma dívida. Não precisava fazer isso. O próprio Deus não precisava fazer isso. Era ele falar e acabou. Não tem mais o que discutir. Não, mas para quê? Porque existe muita gente vacilão na fé. Ele dá o Espírito dele como penhor. Penhor é algum objeto de valor que você entrega como garantia de que você vai cumprir a sua palavra. E ainda diz mais: não tendo por quem jurar, Deus não tendo por quem jurar, alguém superior a jura para fazer um juramento, ele jurou por si mesmo que ele vai cumprir a sua palavra. Mas esse povo não acredita nesse Deus maravilhoso, fiel e cumpridor da sua palavra. E fica aí com essas conversas sem vergonha. Paro por aqui, vão se converter, sabe? Arrependo-se, convertam, porque o fim é triste. Quando você chegar lá e achar que a chapa está quente, daí queimando o seu rabo, não vai dizer que ninguém lhe avisou, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus e Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.